Bom dia, sétimo ano. Como é bom revê-los, como é bom voltar às nossas aulas, né? Mesmo que uma maneira virtual, mesmo da forma que eu não acho apropriada, mas são as medidas que nos levam nesse momento tão difícil da humanidade. Todo dia eu oro, todo dia eu peço para o meu santinho, São Francisco de Assis, para a gente voltar o mais rápido possível. Eu tenho fé em Deus que a gente ainda volta esse ano. Quem sabe esteja mais perto do que nunca, né? Nós vamos continuar nossos estudos agora sobre história. Fechamos com chave de ouro com monarquia absoluta o primeiro trimestre. Vocês já fizeram a nossa provinha. Hoje estará saindo, dia 1º de junho, o resultado da prova e as médias, ok? Nosso segundo trimestre começa com uma matéria que eu gosto bastante, cara. Nós estamos prosseguindo nossos estudos sobre a Idade Média e dentro desse contexto nós vamos estudar as grandes navegações. Acho que o próprio nome nos traz a ideia, navegar é preciso navegar. Primeiramente eu vou falar de uma obra literária que eu preciso citar quando eu falo em grandes navegações, né? Inclusive uma obra renascentista, Os Lusíadas, de Luís de Camões, esse grande português, né? As grandes navegações que o roteiro vai estar hoje já no Senec Digital e você vai anotar com a sua idade e com vontade de estudar, acontece no século XV, né? São rotas comerciais que em um primeiro momento vai ser utilizado o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que a gente fala muito, né? Dentro do continente europeu, onde alguns países são margeados por esse mar. Essa será a primeira rota comercial marítima do continente europeu. É claro que durante o feudalismo, gente, isso é importante a gente lembrar, nós teremos as rotas terrestres, tá? Por carro de boi, a cavalo, mas as rotas marítimas, essas conhecidas das grandes navegações, a gente só vai estudar agora com as grandes navegações, ok? Estamos no século XV, nós vamos tentar dissecar o que seria isso. No roteiro de vocês, no primeiro hashtag, tá destacando primeiro a Península Ibérica. O pioneirismo das grandes navegações vai acontecer Portugal e Espanha. Isso é muito importante a gente frisar. Como é a Inglaterra que começa as grandes navegações? Não. Quem começa com as grandes navegações é Portugal e Espanha. E a gente vai ver que primeiramente é Portugal, tá? Vamos lá, primeiramente a gente vai relembrar o conceito de cruzados, né? Conceito que nós estudamos lá no feudalismo, vocês vão anotar novamente. A falta de terra no continente europeu, esse é um motivo real. E o motivo religioso é a busca pela Terra Santa, onde Jesus nasceu. Vamos declarar a Guerra Santa, né? Mas na verdade porque está faltando terra no continente europeu, aquela regra de primogenitura já não cabe mais, a sucessão de terra para os filhos não tem como acontecer. Então, para o contexto de nobreza nesse período, você precisa de terra. E aonde nós vamos buscar essa terra? Lá no Oriente. Talvez seja o princípio dessas grandes navegações. O contato direto, inclusive, desse europeu com os orientais vai trazer a pandemia, a epidemia conhecida como peste negra, que podemos relacionar assim com a pandemia de 2020, né? Que nós estudamos no primeiro trimestre. Prosseguindo com a nossa matéria, o que esse europeu vai buscar no Oriente? Gente, o mundo vai melhorando. A população europeia vai aumentando. A Idade Média vai criando novos ares, principalmente o renascimento cultural, o iluminismo. O mundo vai ficando mais sofisticado. E dentro dessa sofisticação, a gastronomia vai melhorando. E é preciso criar uma harmonia nesses alimentos. É preciso que eu coloque para vocês aromatizar esses alimentos. Lembrando que nós não temos o que ainda no continente europeu? Geladeira, formas de conservação, a conservação ao ar livre, com sal, né? Então o que fazer? O que nós vamos fazer?
O que nós vamos fazer? Só um minutinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos no Oriente buscar as famosas especiarias, que são importantes até hoje na cozinha brasileira. O cominho, o agrião, o gengibre, a canela, a pimenta, a noz moscada. São importantes, inclusive, até hoje para aromatizar, para temperar os alimentos. Então, essa sofisticação alcança o continente europeu. Eles vão numa busca desenfreada por essas especiarias lá no Oriente, né? Talvez seja a causa maior pelas essas grandes navegações, certo? Vamos falar um pouquinho da Itália, que é o berço do renascimento cultural, e como nós vimos geograficamente, ela é uma botinha, né? Conhecida como Península Itálica. Nós vamos destacar duas cidades italianas. Depois a gente vai ver que a Itália ainda não é Itália, tá? Mas eu quero isso em sala de aula. Duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza. Anotem no seu caderno. Gênova e Veneza, ok? Inclusive, Gênova tem dois times bacanas do campeonato italiano para quem gosta de futebol. Genoa e Sampdoria, ok? Essas duas cidades vão começar a ter contato direto com o Oriente. E vão começar a monopolizar esse comércio. Isso quer dizer, todo o comércio passa por eles. Então, portugueses, espanhóis e até outros povos, para chegar ao Oriente, eles precisam desse intermediário. E o preço fica o quê? Mais baixo ou mais alto? Fica mais alto. Então, principalmente os portugueses vão ter que buscar novas rotas dentro do continente europeu. Eles vão ter que buscar novos caminhos para chegar ao Oriente, ok? Mas vamos parar nesse raciocínio. Vamos lá. Eu quero que vocês olhem a figura da página 6. Olhe a figura da página 6. Novamente, olha a figura da página 6. Pra gente, olha bonitinho. O triângulozinho significa Itália, quadradinho significa Península Ibérica. Perfeito. Agora o próximo hashtag é o pioneirismo português. O que é pioneirismo? Por que Portugal foi o primeiro a realizar grandes navegações? Vamos explicar. Eu ainda boto no primeiro hashtag por que Portugal fora o primeiro a realizar as grandes navegações. Vamos lá. Primeiro, o pressuposto. O que é o pressuposto? Primeira característica, localização geográfica perfeita. Pô, irmão, Portugal é banhado do Oceano Atlântico e no sul, margeado pelo Mar Mediterrâneo. Perfeito para se navegar, perfeito para aprender essa prática da navegação. Segunda característica, o primeiro Estado europeu a se formar como monarquia absoluta, também conhecido como antigo regime. Então existe uma centralização do poder, já existe a contribuição estatal, o mercantilismo, contribuição de imposto. Então já é um Estado rico para realizar, né? Para você financiar uma grande navegação, você precisa de grana. Não é capitalismo ainda. É o começo desse capitalismo, né? Temos muitos degredados e indesejados. Porque com a guerra de reconquista, muita gente participou no exército e ficou sem função. Esses caras vão ser chamados de degredados e indesejados. Inclusive, esses degradados e indesejados, uma porção vai vir para cá. É só olhar a novela das 6. Escola de Sagres. Aprender a prática, aprender a ciência, conhecer como cartografia, estudar no 6º ano de geografia, certo? Anota aí, seu livro não tem, mas no cérebro de Romo tem. Espírito de aventura, que o seu livro também não tem, mas o cérebro de Romo tem. O que é espírito de aventura? É o espírito de arriscar, né? De tentar algo, de conseguir algo, de almejar algo. O português tinha e perde depois, tá ok? Eu queria citar 3 instrumentos: quadrante, bússola e astrolábio, ok? Quadrante, bússola e astrolábio. Isso está na página 7. Quadrante, as 3 figurinhas, bússola e astrolábio, ok? Perfeito? Anota o seu caderno. Na paz do Senhor, bom dia, amo vocês, muita, mas muita saudade.